Olá a todos, bem-vindos a mais um Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com o Luiz Pabst. Ele há 2 anos resolveu viajar pelo mundo, só que de um jeito diferente, de um jeito especial. Ele escolheu fugir um pouco dos lugares mainstreams, das grandes capitais, dos lugares mais turísticos e resolveu conhecer um mundo diferente, um mundo de verdade, um mundo onde poucas pessoas mostram. E o Luiz vem mostrando de uma maneira muito interessante para todos nós. Luiz, bem-vindo. Tudo Muito certo? obrigado. Prazer estar aqui conversando com você hoje. Espero que os espectadores gostem da conversa. Ah, que bom, que bom. Luiz, a gente já fiz aqui uma conversinha prévia e você comentou que começou essa empreitada há mais ou menos 2 anos, né? É, Foi antes desses 2 anos. Como é que você estava? Você era uma pessoa que já viajava? Na verdade, isso era um sonho que você começou a realizar? Conta um pouco pra gente desse projeto. E se começou com um projeto ou se começou só com vou lá e acabou acontecendo? Antes disso, eu viajei bastante. O que que acontecia? Meus pais sempre gostaram bastante de viajar, especialmente meu pai. Todo final do ano a gente pegava e viajava. Eu tô com 31 anos, começou mais ou menos quando eu tinha uns 10, a gente viajava para algum lugar. Começou o Brasil, eu sou aqui do Sul, daí ia para o Nordeste, praias do Nordeste. Daí depois a gente foi para Estados Unidos, depois começou a Europa, depois um pouco África, um pouco Ásia. Então foram meus pais que despertaram esse interesse. Só que chegou um dado momento que os interesses ficaram um pouco antagônicos. Os meus pais queriam para um lugar, eu queria para outro. E daí, no final do ano, digamos que a gente se dividiu. Eu sou filho único, meus pais iam para um determinado lugar e eu ia para outro. E o projeto nasceu de uma insatisfação, porque eu ia viajar, por causa do período de trabalho, eu só podia ficar no máximo 30 dias fora. E quando estava ficando ainda mais legal, quando estava o melhor da viagem, eu tinha que voltar. Eu ficava pensando, nossa, tá tão bom, tem que voltar e tal. Então eu fui pensando de uma forma de conseguir ter liberdade geográfica. E foi um ano e meio planejando. Ah, quer dizer, daí eu fui pensando, até que daí eu pensei, vou fazer esse projeto de viajar pelo mundo, gravar vídeos. Daí eu fiquei um ano e meio planejando isso até concretizar em outubro de 23. Mas, respondendo a sua pergunta, se foi uma coisa pensada ou não, ou foi uma coisa, vamos ver o que vai dar, foi uma coisa pensada. Logicamente que, ah, pensado, digamos, a situação, a essência, os fundamentos. Logicamente que no decorrer a gente vai adaptando as situações. Mas o que eu quero e o que eu queria tá bem claro desde o início do projeto. Ah, ok, ok. Quando você comentou essa ideia com seus pais, assim, olha, dezembro desse ano eu não vou com vocês, não. Como é que foi isso? Eu não vou conseguir recordar muito precisamente, faz bastante tempo, mas eu penso que foi um pouco de estranhamento, assim, porque até mesmo porque era época de Natal, Ano Novo e tal, então a minha família é muito apegada ao Natal, então acho que a primeira sensação, assim, foi estranhamento, talvez preocupação, e até a primeira vez foi mais suave. A primeira vez eu fui com eles, foi uns 10 dias juntos, e depois o resto do tempo eu fui para outros lugares sozinhos. Mas eu penso que o primeiro, assim, foi estranhamento, mas depois eles foram entendendo porque que os interesses já estavam diferentes e tal, porque o estilo de viagem deles é diferente do meu estilo, então eu penso que foi, assim, digamos que equacionando as situações, que eles mesmos entenderam que os interesses eram bem diferentes. Eu digo isso porque talvez eu sofra do mesmo mal, porque assim, eu e a minha esposa a gente gosta muito de viajar, tanto que um dos motivos de eu ter mudado, eu vivo em Portugal e um dos motivos que eu mudei para cá é para poder ter uma facilidade de viajar. Então a gente viaja realmente assim 2, 3 vezes por ano, a gente consegue viajar. Você sabe muito bem como é, aqui é mais fácil a logística. E aí eu falo assim, pô, eu tenho os verões, né? Que na verdade o nosso verão aqui na Europa é no meio do ano e não no fim do ano. Eu falo, pô, eu tenho os verões com a minha filha. E todo verão eu planejo o ano todo uma viagem de verão. Porque eu sei que em algum momento ela não vai querer mais viajar comigo. E aí eu quero aproveitar ao máximo. Por isso que eu te perguntei como é que. Porque vai ter uma hora que ela vai falar, pai, não quero com você não. E aí eu falo, poxa. Mas aí por isso que eu te perguntei. E qual foi essa primeira viagem que você fez, que você foi sozinho? Foi foi para algum país? Foi para muitos países? Como é que foi? Eu fui com meus pais, se eu não me engano, a gente foi para Itália, foi para Israel e Albânia. Daí, na Albânia, eles continuaram, eu fiquei na Albânia. A gente estava na capital, Tirana.
Daí eu fiz uma parte da Albânia lá, a parte da Central e Sul. Fui pra Bósnia e acho que foi isso. Acho que eu só fiz naquela vez Albânia e Bósnia. Então os primeiros foram Albânia e Bósnia e Herzegovina. Só, né? Dois países tops. Eu consegui já ir na Croácia, que é um pouquinho mais acima, mas eu queria muito conhecer a Albânia. Agora tá ficando meio hypado também as praias da Albânia também e tal, mas lá também é um lugar que eu quero muito conhecer. Pô, maneiro. Pô, você já começou já num lugar muito, muito foda. Não foi tipo é, Nutella, né? Tu foi e faz tempo, né? Porque agora sim que tá mais turístico, mas como foi o primeiro, isso já vai alguns anos aí que você foi. Você lembra qual foi o seu sentimento barra sensação de tipo quando você se viu jogado no mundo nessa viagem quando você desligou dos seus pais, desconectou, acordou em outro lugar? Como é que foi? Você tinha um roteiro? Você se deixou levar? Como é que foi? Como é que você curtiu essa viagem? Não sei se foi a primeira, mas vou chamar de primeira viagem sozinho, assim. Eu senti assim tranquilidade, talvez porque já o fato de ter viajado muitas vezes com meus pais estava tranquilo, então não senti muito fato de estar sozinho, viajando sozinho. E a questão do roteiro, planejamento, digamos que agora é um pouco diferente, né? Porque agora muitas vezes eu vou dar um exemplo. Eu estava na última vez, agora eu saí do Brasil 10 de junho. Fui com uma amiga, Natália Costetz, ela é uma filmmaker, ela pegou e me ajudou a fazer umas filmagens, ela é filmmaker profissional e tal. Ela passou um tempo comigo na Rússia. A, a ideia era ficar 60 dias na Rússia, só que o que acontece? A Rússia tem as sanções, né? Então, eu tava eu tava quase sem dinheiro, porque eu acabei gastando muito e tal. Meu cartão de crédito Visa Mastercard não funciona. Daí eu precisava ir para outro país. Daí a gente pegou, foi pra Geórgia. Ela ficou na Geórgia comigo uma semana, 10 dias. Daí ela voltou pro Brasil. E naquele momento eu não sabia o que fazer. Daí na hora eu decidi ir para Abkhazia, depois voltar para a Rússia. Daí depois da Rússia eu tinha que ir embora porque eu podia só posso ficar 90 dias, né, lá no máximo. Eu pensei, pô, o que que eu vou fazer agora depois da Rússia? Daí fiquei pensando, pensei em Síria, pensei em Líbano, pensei em Sérvia, pensei em Eslováquia. Aí de repente achei um voo barato para Eslováquia e fui para Eslováquia. E foi uma coisa totalmente imprevisível e que o meu perfil na semana passada estava com 57, 58 mil seguidores e agora está batendo 120 por causa de um vídeo lá que eu fiz na Eslováquia, uma coisa totalmente previsível. Então, nesses locais, nesse projeto tem muita coisa assim imprevisível. Logicamente, eu sempre saio do Brasil com uma ideia fixa. Vou para tal país, vou fazer aquilo. Pode ser, claro, que naquele país dentro eu faço outros conteúdos, vou em outras cidades. Mas depois pode ser mais assim, digamos, aberto. Por exemplo, eu vou voltar agora em dezembro. Pense para a Ucrânia. Depois da Ucrânia, não sei, pode ser Sérvia, pode ser Líbano, pode ser Síria. Mas quando eram as viagens assim, que era um período limitado, que agora eu só vou com passagem de ida, né? Então, digamos, eu vou para lá, não sei quando eu vou voltar. Quando der vontade, eu pego e volto. Foi o que sempre eu almejei ter essa liberdade temporal geográfica. Mas quando era viagem limitada a final do ano, saía 18 de dezembro, eu voltava 18 de janeiro. Ali era tudo já planejado. Eu sempre gosto de fazer um planejamento, mas eu não gosto de ser rígido em relação a ele. Eu gosto de ter um planejamento para a organização, para às vezes ter um norte, às vezes para não perder tempo, e até mesmo para às vezes não deixar de ver alguma coisa que tu queria muito, porque vai que tu não pesquisa, vai que tu não se planeja. Às vezes tu estava do lado de um local ali super interessante e depois quando chegou em casa tu descobriu. Então, às vezes, para mim, na minha opinião, pode ser perda de tempo, perda de dinheiro, até perda de oportunidade de não fazer um planejamento. Mas da mesma forma, eu penso que o planejamento tu deve ter válvulas. Quando possível, o mais difícil é quando tem. Por isso, muitas vezes, eu não gosto de tanto naquela época como agora, de ter passagem marcada. Não só de volta. Naquela época eu tinha de volta, mas digamos que durante a viagem, por exemplo, eu fui para a Rússia, mas eu não fui com a passagem de saída da Rússia comprada, porque eu gosto de poder ter essa liberdade. Eu tenho ideia, vou ficar tantos dias nessas cidades. Eu tinha ideia, mas eu fiquei mais, então eu não ter essas situações marcadas, esses compromissos, ajuda a ter a liberdade e dar o componente de espontaneidade na jornada.
É flexibilidade, né? Porque é isso também. As viagens que a gente faz, eu gosto muito dessa liberdade, mas o que eu faço é preparar. Faço mesmo um mapa lá, né? Eu entro no Maps, crio um mapa da região e vou marcando tudo que eu acho interessante, que eu vou encontrando interessante. E aí imagina que eu tô indo do ponto A ao ponto B. E aí, beleza, cheguei aqui. E aí, nesse meio do caminho, será que tem alguma coisa? Ou então cheguei no ponto A ao ponto B. Cheguei no ponto B, tá, já vi aqui. O que que eu posso ver? Eu achei que ia gastar mais tempo aqui, gastei menos. O que que tem mais aqui para ver? Mas se você chega do ponto A ao ponto B e realmente no ponto B vale muito a pena ficar lá mais tempo, também se permitir ficar mais tempo, né? Porque é isso, a gente também não sabe. Viajar é muito também sobre quando você tá lá, é a conexão que você vai criar. Às vezes, você pode me falar de uma coisa que foi interessantíssima e eu chegar lá e não achar a mesma coisa, ou vice-versa. Eu posso falar para você, ó, vai nesse lugar, você vai amar. Aí você chega lá e fala, nada demais. Então, tudo depende da circunstância, de quem tá, como tá, se tá chuva, se tá sol, se tá dia, se tá noite. Então, assim, pô, essa liberdade permite a gente aproveitar muito mais a viagem. E maneiro que tu se permite isso e tá conseguindo fazer isso de uma maneira bem legal e também trazer pra gente, porque a gente sente parte ali quando você grava as coisas, é um pedacinho da gente tendo acesso a isso também. Essa coisa de você começar a gravar, você começou a fazer de forma pessoal, e isso foi se transformando num perfil público, ou você tem tipo você já tinha ou tem um perfil pessoal, e aí você não, eu vou criar, vou publicar aqui, e desde o primeiro vídeo já foi pensando em produzir conteúdo? Ou foi uma transição, ou você já pensou em começar assim? Já comecei assim. Na época eu criei esse perfil Contramão das Multidões, eu mantenho meu pessoal. No meu pessoal é mais foto assim, a foto minha é raríssima, mas monumento, memorial, uma cena urbana que eu acho legal, uma montanha, uma paisagem. Ali eu montei meu pessoal e esse exclusivamente foi pro projeto. Foi do zero, comecei do zero e para começar a postar vídeos do projeto. O primeiro vídeo desse perfil foi uns dias antes de sair, eu fazendo uma apresentação e tal, e saí do Brasil talvez não tinha 200, 300 seguidores. Mas já começou já. E você. Tu tem algum background de edição de vídeo, de marketing, alguma coisa assim na tua formação, ou não? Você aprendeu por conta própria? Marketing nada, a minha formação acadêmica é direito, né? Também sou pós-graduado em processo civil. Eu fiz antes do eu iniciar o projeto, eu fiz uns cursos assim, uns cursos livres na internet e tal, de edição. Nada muito aperfeiçoado, tanto que tudo que eu faço no CapCut, assim, o meu corte é seco. Logicamente, eu tenho conhecimento básico, mas é bem básico, né? Vai me pedir para fazer um vídeo cheio de edições, eu não vou saber. Então, digamos que o que eu posso falar é que eu sei me virar, né? Eu não sou da área, não sou do marketing, não sou da edição, não sou da fotografia, mas consigo me virar. Dá para resumir assim, Não, né? se vira super bem, porque eu tenho dois irmãos, né? Os dois são advogados. Eu comecei, minha primeira faculdade é Direito, não terminei. Mas depois eu fui estudar áreas criativas, fui estudar cinema de animação, essas coisas. Por isso que eu perguntei, porque eu, apesar de trabalhar em outra área, eu tenho conhecimento também, tipo, em edição, em design, essas coisas. Então, eu achei curioso, porque, como você edita bem, eu imaginei que talvez você teria também alguma coisa nesse sentido. Então, foram cursos soltos que você tem, né? Não foi nada de formação. É, Quando você viajou com o videomaker, que foi a sua amiga, a primeira vez que você viajou com o videomaker foi essa vez e foi a única? Por que que eu tô te perguntando isso? O que que você sentiu assim que foi a diferença do tipo, ok, você tá viajando sozinho e tal, mas agora viajando com alguém para produzir com você? Como é que funcionava isso? Por que que eu tô perguntando isso? Eu gosto sempre de trazer a pergunta porque às vezes eu sou meio prolixo. Ah, Viajar sozinho é uma coisa. Viajar você
e, sei lá, sua melhor amiga é outra coisa. Quanto mais gente a gente vai adicionando na viagem, maior o risco da viagem ficar caótica. Então, foi a primeira viagem que você fez para produzir conteúdo com outra pessoa e como é que isso funcionou para você? Você acha que foi melhor? Você acha que tem lado bom, lado ruim? Sim. Antes de responder essa pergunta, só vou fazer uma ressalva. Não sei quais vídeos você viu que achou de edição boa, mas grande parte dos vídeos da Rússia ali foi a Natália que filmou e editou, né? Então, ali tinha realmente uma qualidade profissional, porque ela Eu vi realmente... um de uma igreja na Alemanha também. Foi ela que editou esse? Que uma igreja alemã? Na Alemanha, não, só na Rússia. Ah, eu vi um também da Alemanha que achei bem legal, que você vai mostrando a igreja, você filma você sentado. Tu é bom também, moleque. Foi a primeira vez que eu viajei com alguém. Tirando meus pais, foi a primeira vez que eu viajei com alguém assim na vida, não só projeto na vida. E foi assim uma situação foi bem inusitada. Eu tava, sabe, um dia tu tá lá no celular assim, fuçando, mexericando no Instagram, de repente vem o perfil nas sugestões lá, pá, peguei e cliquei. E daí mandei uma mensagem pra essa Natália, que hoje é minha amiga, a gente começou a conversar, tal e tal. Daí, de repente, fiz o convite pra ela pra ir pra Rússia. Falei que ficar 60 dias comigo e tal, daí a gente foi falando, ela aceitou. Resumo da história, resumo da ópera. Ela não me conhecia pessoalmente, eu não conhecia pessoalmente ela, a gente só foi se encontrar no aeroporto e a gente passou 60 dias na Rússia juntos. E o que foi a maior diferença que eu notei foi a possibilidade de capturar cenas, momentos que sozinho dificilmente eu consigo. Por exemplo, são muitas vezes de pegar e conversar com as pessoas, ou sei lá, às vezes vou dar um exemplo. A gente estava lá no interior da Rússia, lá no Daguestão, que falam que é a região mais perigosa da Rússia, por causa do passado, porque ali falam que tem gente extremista, religiosa, falam que tem gente terrorista, e até ano passado, 2024, teve 2 atentados, então eles têm tem uma fama ruim, mas é só fama, isso é minoria da minoria, o povo lá, o povo super gente boa, super caloroso. Como eu gosto realmente de ir no interior do interior, ainda tava com o carro alugado lá para desbravar o interior do Daguestão. Daí chegou uma hora lá, a gente foi pegar uma estrada, que era uma estrada de barro, era uma baita descida, uma baita serra. Quem conhece Santa Catarina, quem veio para Urubici, vai saber que é a Serra do Corvo Branco. No começo, quando tem aquela fenda ali, é tranquilo, mas se tu desce lá, não sei como tá hoje, mas é estrada de barro horrível, é uma Serra do Corvo Branco piorada. Quando a gente estava iniciando a descida da serra, o carro fez sinal pra gente parar. Daí eu parei lá, era um senhor e um homem, assim. Daí, pegava o sinal do celular, daí pelo Google Tradutor, deu a entender que eles falaram pra gente ter bastante cuidado na descida dessa serra, que era muito perigoso. Daí, de repente, eles falaram, segue a gente, porque a gente conhece a estrada, e vocês não querem depois vir na nossa casa pra ir conhecer e tal, ter almoço? Daí a gente falou, sim, vamos. Daí a gente foi descendo, 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 pá. Daí quando chegou na casa, fizeram um baita de um banquete. E daí a Natália filmou muito disso. Eu sozinho não tinha como até tinha, mas eu acho um pouco deselegante ali. Até pra mim é um pouco difícil interagindo com a pessoa, eu filmando, a não ser que tivesse com uma câmera acoplada, mas assim eu acho deselegante. Ou com óculos e tal, mas mesmo com óculos não consigo, daí não aparecia na imagem. Então diversas vezes a Natália foi bem importante para capturar cenas que sozinho eu não consigo. Quantas vezes coisas idênticas aconteceram quando eu tava sozinho, mas eu nunca consegui publicar porque eu não tinha alguém para filmar para mim. Então, parece às vezes que eu postei, que é a primeira vez que aconteceu, mas pô, tem isso de convidar para casa, de ser gentil, parar na estrada acontece direto, só que eu, por exemplo, no Daguestão lá, um posto da polícia, a Natália lá com o celular filmando escondida. Tipo, o policial pegando meus documentos. Como eu vou fazer isso sozinho? Então, várias coisas ajudavam, além da qualidade lá de edição. Tava lá na estátua Mãe Pata em Volgogrado, a estátua feminina mais alta do mundo. É difícil, eu não levo tripé gigante, fazer um enquadramento. Muitas vezes tem dificuldade, tem que achar um local para colocar o celular em certa altura para me aparecer e tal, e mesmo assim não fica o enquadramento com a posição que eu quero. Então, ter uma pessoa assim para filmar, não só filmar, porque tem que ter tem que ter um conhecimento, né? Porque para alguém para filmar, vai filmar teu pé, vai filmar teu joelho. Então, isso foi muito possibilitou
produzir certos tipos de conteúdo que sozinhos são praticamente impossíveis. Pô, maneiro. Tem que ter também sensibilidade, né? Porque é o que você falou, tem um certo momento ali que mesmo que realmente, imagina, o cara vai receber você na sua casa, e você fala, não, não, calma aí, deixa eu entrar, botar um tripé, eu vou lá fora de novo, e não vai, pô, é falta de educação, né? E ao mesmo tempo, a pessoa do outro lado também saber até qual o momento certo dela começar a filmar, quando tem que parar, onde dá, onde não dá. Às vezes você tá com a cabeça numa coisa ali e a pessoa que tá com a cabeça em gerar o conteúdo vai conseguir te enxergar naquele momento ali um ângulo, alguma coisa para te filmar que você às vezes está só andando em direção ao lugar, tem uma luz bonita, um monumento, mas você aqui tá pensando no outro negócio e essa pessoa que tá focada nisso ajuda. Eu acho que ajuda bastante. Eu acho que também não tem. Tanto que eu noto que a maioria das pessoas que vivem disso são, pelo menos do que eu conheço, vivem em dupla, assim. Dificilmente é uma pessoa sozinha que faz esse tipo de conteúdo. Tirando uns loucos aí, tipo aquele nômade raiz, tem uns caras que são, esses aí são doidos. É, Pô, Luiz, falar um pouco. Você acabou falando um pouco da Rússia agora, e eu gosto bastante de história, assim, e eu queria entrar nessa conversa da Rússia, mas para sair um pouco dessa questão não de clichê, não é esse tipo de pergunta e também não precisa entrar por aí. Mas eu queria te começar perguntando a tom de curiosidade, porque você tocou nesse assunto, da questão do dinheiro, etc. A questão dos embargos, você estando lá há tanto tempo, o que que você sentiu, o que que você ouviu da população? Tipo, as coisas lá estão funcionando normalmente, tem coisas sim, coisas não. Na sua opinião, porque você esteve lá, é a sua visão daquele momento, como é que foi isso, você estando lá? Assim, eu vou falar o que eu vi, tá? Logicamente não dá pra. Eu tenho outra impressão, mas eu não consigo É a confrontar isso sua impressão, exato, não é a verdade absoluta, é a sua impressão do que você teve lá, fica tranquilo. Assim, parece tudo muito bem, mas a minha impressão é que as coisas não estão boas, mas é tudo muito bem, assim. Por exemplo, as sanções, como eles contornam de mercado essas coisas. Via importação por meio de outros países, você acha Coca-Cola, acha a Rexona, acha produtos da Nestlé, acha a Kinder, por exemplo, a Coca-Cola de lá, do Irã ou da Geórgia, que é vendida. Eu vejo que a questão que talvez mais pega eles hoje é a questão de conseguir a remessa de dinheiro para o exterior. Isso daí pega bastante. Então, e até a desvalorização da moeda. Então, uns russos que eu conheço lá, eles têm dólar americano, guardam dólar americano, porque o rublo ele tá muito estável, ele desvalorizou bastante por causa de toda essa situação. Mas assim, em situações, a questões de produtos, de acesso a grandes marcas, normal, você acha as grandes marcas normal, o mercado cheio, abastecido, tem muitos produtos russos também bons. A, a você os postos de gasolina, você não vê, pelo menos nas cidades, racionamento de combustível, racionamento de energia, tudo assim normal, perfeitamente normal. E os russos falando assim alguns russos falando assim, a Rússia ficou melhor depois das sanções. Eu não concordo, não concordo com isso, mas enfim, eu tô falando que eu vi lá, mas embora eu tenha uma impressão diferente, mas é muito difícil você lá ver realmente a verdade que acontece. É porque é um recorte, né? Imagina que eu sou dono de uma, de uma loja de bebidas e tem um embargo. De repente, só eu consigo vender Coca-Cola por 5 vezes mais caro. Para mim, eu vou falar, não, o embargo tá muito melhor. Meus filhos estão indo para Paris, sei porque para essa pessoa ficou melhor. Mas é isso, e tudo é um recorte, não adianta. Cada pessoa vai olhar o mundo com a sua lente e isso é super normal. Conforme você foi, você chegou por Moscou mesmo ou você chegou por outro lugar? É Moscou, né? Vindo do Brasil, acaba sendo Moscou. Eu cheguei pro Moscou. O que acontece? Os melhores voos hoje para ir você para lá, ou você vai até sair ah, para Dubai ou Istambul, ou Baku. Daí eu fui do Brasil até Dubai. Dubai eu peguei um voo com escala em Baku e fui para Moscou.
Eu até poderia entrar terrestre do Azerbaijão para a Rússia, mas fiquei um pouco com receio porque pensei que a fronteira terrestre seria mais pesada. Então, por isso, eu fui até Moscou. E todo momento eu saí e entrei da Rússia umas 3 vezes. Todos os momentos da imigração, assim, bem, mas bem tranquilo. Uma coisa interessante que eu viajei com drone lá. E passar. Duas histórias interessantes que eu vou contar. Uma vou falei do drone, eu lembrei. Nessa visita lá no Daguestão, aquela família lá encheu a gente de presente, né? Deu vaso pra Natália, deu um hijab pra cobrir o cabelo, deu flor, deu erva pra chá, deu umas folhas lá, deu um monte de coisa. E pra mim deram um canivete. E eu coloquei o canivete no bolso da jaqueta que eu tava e depois esqueci de tirar. E depois a gente fez um monte de voo. Nenhum raio-x pegou o canivete. No voo que a gente fez, a gente, sei lá, passou por uns 5 aeroportos, 5 raios-x, ninguém pegou. A gente sempre canivete dentro do avião. No último voo acabaram pegando. E eu viajava lá com drone, eu tenho o Mini 3. Como eu tava com receio, embora seja pequeno, não é tão pequeno, comprei aquele New, que parece mais um brinquedo, e passava em raio-x no metrô, na estação de trem, que toda estação de trem lá tem raio-x, né? Um saco, né? Você entra lá, passa no raio-x, mas é bem tranquilo. É só o saco de ter que colocar as coisas lá. O aeroporto, antes do aeroporto, não é só quando você passa ali para de embarque, antes também. Nossa, passei por muitos raio-x com esse drone. Quando eu cheguei em Kazan, que era a última cidade que eu fui, cheguei no aeroporto, daí fui pegar um metrô para o centro da cidade. Quando foi passar no raio-x do metrô, a, a senhorinha lá pediu pra eu abrir a mochila. Daí eu me fiz de entendido, assim, fui tirando as coisas, daí não tirei o drone, daí ela pegou, foi ver e viu o drone. Daí ela perguntou o que que era isso. Daí eu falei, que era um negócio pra filmar câmeras e tal. Ela pegou, ligou pra alguém lá de certo superior, ela falou ok. Daí falaram que podia o drone. Até então eu não sabia se podia ou não o drone na Rússia. Eu arrisquei porque eu pensei, primeiro porque é um drone barato, esse mil é uns, paguei nem R$ 1.000. E segundo porque parece mais brinquedo, então não é uma coisa tão ofensiva assim, é diferente, é diferente estar com uma coisa gigante assim ali, acho que nem dá pra colocar uma bomba de tão pequeno que é, né? Então era mais tranquilo. Não subestime a criatividade do ser humano. Mas é proibido, mano. Eu não sei quem viajou e perdeu o drone. Ficou. Eu não lembro qual foi É um criador de conteúdo também pro YouTube que perdeu o drone. Ou foi na Rússia ou foi na Ucrânia, mas perdeu o drone porque você não pode. E pronto, ficaram com o drone dele. Mas eu achei que a tua história ia terminar triste, assim. Eu falei, pô, prenderam o drone do moleque, mas não, tu voltou com o drone pra casa, pelo menos. Mas eu Por que que eu perdi o te drone pergunto? em outro Diz, diz, país. diz. Ah, ok, ok, ok. Mas mesmo assim, tu perdeu o drone em outro país? No Afeganistão, ano passado. Ah, mas eles prenderam o drone ou tu perdeu porque o drone foi embora e resolveu não voltar? Porque eles aprenderam na saída do país. Eu fiquei quase 30 dias no Afeganistão. No último dia saindo do país, os caras prenderam. Eu tinha passado o aeroporto lá cheio da segurança, né? Passa por, sei lá, uns 3, 4 raios-x antes de fato chegar o raio-x ali do embarque. No último raio-x, detectaram. Primeiro falaram que podia, não tinha problema. Daí depois foram me buscar lá na, no portão lá de espera. Daí disseram que não podia. Mas depois, daí já falaram que podia. Daí me levaram de volta. Depois me buscaram de volta, dizendo que não podia. No fim, não podia. O Talibã lá deve estar me usando meu drone lá. Eu ia te falar isso. Eu acho que é maldade, assim. Porque esse criador de conteúdo que contou essa história, o roteiro que ele contou até acontecer de levar o drone dele, foi uma coisa meio assim, tipo. Infelizmente, a gente sabe que em certos países, tipo, uma coisa que valha algumas centenas de dólares é muito dinheiro. No Brasil também porque também é no Brasil, mas tem países que são ainda mais pobres. Então, ele deu a entender que os caras meio que prenderam o drone dele ali na maldade. Durante esse seu encaminhamento até nunca mais ver o seu drone, você foi sentindo uma certa maldade ou realmente
não teve muito isso? Seu sentimento. Até hoje eu não sei, eu penso que talvez é desinformação, é talvez porque foi 4 vezes, primeiro sim podia, depois não podia, depois sim podia, depois não definitivo. Então, ah, mas assim, lá é tudo assim, é muito arbitrário, né? Então pode ser que o cara não sei o que aconteceu ali, porque na verdade não foi a pessoas que eu estava em contato. Foi alguém lá de fora, lá do setor do aeroporto, alguém, sei lá, que eles estavam contatando. Então não sei se foram pessoas diferentes, o que que foi. Então pode ser. n- eu sei que é estranho, porque é um sim, Porque não, tava então. saindo, e você tava saindo do país, não tava entrando. Sim. E até, porque primeiro me falaram que o cara viu o dono e falou, é permitido. Então, é que lá realmente não tem como dizer que é maldade, porque realmente lá é desorganizado. Então, às vezes nem sabem as leis, o que vigora. Então, enfim. Mas o Talibã é maldoso, só que. Então pode ser maldade. E vão pensar, o estrangeiro tá saindo aqui, vão pegar e vão. E vou ficar com uma coisa dele, pelo menos. Quando tu foi pro Afeganistão, né? O Afeganistão também é um caso muito especial aí da nossa história aí que recente. É, como é que tá lá as pessoas, né? Sempre quando eu te perguntar como é que tá lá, são as pessoas, o que que você sentiu, e obviamente é um recorte do que você viveu. Como é que tá o povo lá? Porque eu tenho a impressão que tem os povos que eles são muito antigos, tipo assim, o russo, mesmo lá, o que você falou, o cara lá do interior, principalmente, é um povo muito antigo. E o povo afegão, esse povo do Oriente Médio também são um povo muito antigo, eles são é, muito forte, muito seguros, muito orgulhosos da sua cultura. E você foi lá para o Afeganistão. Como é que tu sentiu a moral? As pessoas lá estão vivendo normal? Ou as pessoas, o país está meio cabisbaixo? Qual foi a tua impressão de interagir com as pessoas lá? Assim, é muito triste lá ver várias coisas que eu vivenciei lá, até tive contato mais assim, mais aprofundado com algumas pessoas. Tem um lado que que pessoas elas não dá para dizer que elas apoiam, mas elas estão satisfeitas porque tem uma estabilidade. Porque quando o Talibã ele estava no confronto armado, não estava no governo, o país era instável, não se tinha paz, tinha atentado, então o risco era muito grande. Mas com o Talibã no poder dá uma estabilidade, digamos, porque o Talibã como é muito assim rigoroso, então não, e era o Talibã que fazia os atentados, fazia as coisas, então hoje está tranquila a situação. Então isso é um ponto que muitos falam assim, o Talibã pode ser ruim, mas pelo menos o país está estável, está normal. A gente sempre viveu em guerra, pelo menos agora não tem mais guerra. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que os Estados Unidos fez lá foi brutal no sentido de abandonar as pessoas, porque eu conheci várias pessoas até hoje que mandam o WhatsApp, o não vou falar o local, porque eu penso que nem vai chegar lá, mas enfim, o que o cara me falou, se de repente chegar no Talibã, penso muito difícil, né? Mas enfim, o cara tá ferrado. O cara foi mecânico ele é um afegão contratado como mecânico dos tanques americanos. Então, o cara aprendeu inglês porque via com os americanos, britânicos e tal, fazia toda a manutenção dos tanques. Os Estados Unidos foi embora lá, deixou o cara lá. Então, se em algum momento descobrem isso, o cara tá morto, ele tá aniquilado. E tanto ele tem foto no celular e falou: só mostro pra você que é estrangeiro porque eu sei que você não vai contar pra ninguém. Pessoas que trabalhavam lá para organizações governamentais, organização sueca e tal, também ferrados. Se o Talibã descobre que eles faziam isso, o Talibã aniquila. Quanta gente não ajudou os Estados Unidos lá naquele momento, e os Estados Unidos pegou, deixou as pessoas lá à própria sorte para se massacrar do Talibã. Então, isso é uma situação muito, mas muito triste. E as pessoas, elas. Po- Pensa, o Brasil não é um dos melhores países para morar, porque, pô, pensa, vem imigrante do Afeganistão aqui, o cara vai ter dificuldades. O cara é difícil no Brasil, tem muita gente que não consegue ganhar um salário nem para sobreviver, mas muita gente pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda pro Brasil, não sei o que, e tal e tal. Então, ele vê que muitas pessoas querem deixar o país porque às vezes não conseguem emprego também. Até porque tem uma formação muito grande, então uma formação muito alta, e então é a situação assim realmente muito triste, e as pessoas me confidenciavam assim, logicamente na espreita, ah, que depende da região, tem povos diferentes lá,
principalmente os tajiques. A gente não gosta do, do Talibã, que é maioria Pashtun, é negócio do Talibã, eles são ruins e tal, mas não tem isso que fazer. Então, eu vejo que tem descontentamento. Não consigo dizer, eu acho, que eu penso que tem? É minha impressão. Os que não gostam, mas não fazem nada. Vamos tocar nossa vida e beleza. Bom, se conseguisse fugir do país, sair do país, beleza, deu. Os que toleram, também não gosto, mas pelo menos o país está em paz. Os que realmente gostam, pensam, realmente Talibã deve ser aplicada a Sharia, tá certo isso. E os insurgentes, que, como exemplo, tinha uma parte lá, o Vale do Panjshir, que era o local, maior parte dos insurgentes, mas acho que também enfraquecidos devem estar nas montanhas, que ainda tentam resistir contra os talibã, né? Tanto que esse foi o único lugar do Afeganistão que eu fui escoltado pelo Talibã, porque falaram que ali tinha problema poderia ter algum problema, porque lá tem os insurgentes ainda nas montanhas, eles conseguiram tomar o vale, o Talibã, e os insurgentes da montanha. Esses insurgentes é a Aliança do Norte. Nessa Aliança do Norte, quando os Estados Unidos, quando a CIA foi fazer, digamos, o mapeamento do Afeganistão, o primeiro lugar que ela desceu de helicóptero foi nessa Aliança do Norte. Porque essa Aliança do Norte sempre foi contra o Talibã. Então, estabeleceram vínculos lá com a Aliança do Norte, que tinha esse núcleo no Vale do Panjshir, e a Aliança sempre foi muito forte. Se eu não me engano, até essa última tomada, o Talibã nunca tinha conseguido conquistar esse local. Mas agora conquistou, e esse pessoal da Aliança do Norte, ou fugir, ou que sobreviveram estão indo nas montanhas escondidos, assim, mas penso que não tem. Porque os Estados Unidos dava apoio financeiro, né? Não só de arma. Então, assim, apoio, os caras realmente estão mortos, assim, digamos. Seca a fonte, né? E isso também é muito, muito verdade também do lado que você falou também do lado da CIA e tal. Os caras financiam, ajuda, mas também quando vão embora, deixam a Deus dará também e a galera lá fica abandonada, né? Isso é muito triste. Eu senti um pouco disso. Esse foi meu maior medo. Eu não sei se você acompanhou, porque você é do Sul, talvez sim. Na época das UPPs no Rio de Janeiro, quando começaram a fazer as UPPs, eu falei assim, pô, o meu maior medo é os caras abandonarem isso de uma hora para outra, porque foi o que aconteceu. Porque, meu irmão, imagina quem eles convenceram a meio que compraram o discurso, depois eles foram embora quando voltou os antigos donos ali, e aí, como é que fica? E com o Talibã foi a mesma coisa, né? Foi vergonhoso aquilo, foi vergonhoso a forma como foi lidado a invasão ao Afeganistão, assim como também foi vergonhosa a forma como foi terminado essa guerra. Eu não sei se você lembra, tem até um filme, e esse filme é com o Brad Pitt, por acaso. Tem na Netflix, esqueci o nome dele, de um general que ele tinha uma política muito mais de incluir a galera e acabar com os conflitos, mas ele não durou muito tempo, não. O governo americano botou ele para ir embora do Afeganistão. Não sei se tu já soube dessa história, que tinha alguém que chegou lá e tentou ser mais humanos e mais humano e não deixaram. Mas as pessoas têm rancor dos Estados Unidos lá? Eu penso que não, assim, eu não posso dizer assim dos talibãs, né? Porque até mesmo o contato com eles é um pouco difícil, porque quase nenhum fala inglês. Mas Quando você diz um talibã, por exemplo, deixa eu só pegar esse gancho aqui, um talibã. Porque antigamente, antes dos Estados Unidos abandonar o Afeganistão, o Talibã era um cara lá no meio da montanha, imagino eu, e guerrilheiro. Hoje o Talibã, ele é o quê? Ele é o burocrata? Ele é o policial, o bombeiro? Ok. por exemplo, vou dar exemplo. Eu vim do Tadiquistão, cheguei na fronteira, cheguei na Afeganistão a partir da Tadiquistão. Primeiro local que eu tive contato com o Talibã, que era, digamos, não vou dizer embaixada, mas sei lá, era um órgão público, um órgão burocrático que você aplicava para o visto. Ali tudo Talibã. A polícia, não sei, que polícia, exército, guarda, não sei, mas as pessoas armadas lá na rua, tudo Talibã. Você vai em órgãos públicos, se tiver órgãos públicos lá, tudo Talibã. Então, isso até é um problema para eles, porque
muitas pessoas sem qualificação. É o cara que tava lá na montanha, sei lá, não sei quantos anos, eles não sabe nem mexer no computador. Quando eu cheguei lá para aplicar o visto, ficou de manhã, digamos, 8 da manhã, 9 da manhã, até praticamente 5 da tarde. A maior parte do tempo eles ficavam tomando chá, conversando, do que fazendo alguma coisa. Então, é, eles não estão habituados, assim, talvez, com esse tipo de trabalho. E uma coisa que me surpreendeu, mas é exceção, né? Mas eu nunca pensei que ia ver isso. No órgão público eu cheguei a ver mulher trabalhando. Eu fui aplicar o visto com mulher. Nunca pensei que poderia ter uma mulher trabalhando, porque realmente lá a repressão a mulheres é bem extrema. Você viu alguma cena assim que te marcou perante a mulher, assim, tipo de às vezes não necessariamente uma violência, mas um comportamento que tipo te deu um baque assim, você consegue algum vem à sua memória assim ou não? Ah, comportamento que eu lembro, assim, não, a cena não, mas talvez um relato. Eu tive que ir no hospital lá, porque eu estava com suspeita de infecção urinária. Estava numa vila, um lugar bem remoto, daí fomos da cidade, uma cidade média, 200 mil habitantes, e tinha uns médicos que falavam inglês. Então, foi bem engraçado, porque eu cheguei no hospital lá, fui atendido direto. Parecia que o hospital tinha parado, só pra me ver lá. Era todos os enfermeiros, todos os médicos, tinha 7, 8 médicos lá, só pra ver quem era o extraterrestre que tava lá. Daí comecei a conversar com uns lá, falava inglês. E daí perguntei das mulheres, tá, mas a mulher pode ser atendida por homem? Como é essa situação e tal? Daí falou, ela tem que aceitar, tem que autorizar. Na verdade, o marido, né, o pai, o irmão, tem que deixar ou não. E a não ser nos casos de emergência, que daí parece que tá uma relativização. Mas o problema é que não vai, daqui a pouco não vão ter mais médicas mulheres, porque as mulheres não podem ir na universidade. Você vê mulheres nas ruas eu até perguntei, era com livros, assim, cadernos. Daí eu fui perguntar, não para elas, mas para os homens. Elas podem, digamos, ir para curso de inglês, curso de informática, coisas extracurriculares, mas a universidade esquece. Então, daqui a pouco, não vai ter mulheres, não vai ter médicas mulheres para atender as mulheres, é uma coisa muito bizarra. Então, isso daí eu fiquei realmente chocado. Até perguntei pro cara, e as mulheres, elas são atendidas por médicos homens, autorizadas? Falou, não, não tem nenhuma que autorize. Então, às vezes, tem que esperar ter a médica mulher para a mulher poder ter o tratamento de saúde. E daqui a pouco nem vai ter mais. E aí como é que vai ser atendido, né? Esse aí, essas paradas assim são muito complicadas porque a gente fica naquele limbo de até quando a gente tá é uma é uma linha muito tênue de até onde a gente está fazendo uma crítica construtiva a alguma cultura, ou quando a gente está julgando com o nosso olhar ocidental. Isso também é foda. Eles em algum momento perguntaram tua religião, coisas assim, ou ninguém liga muito pra isso lá? Apesar deles serem meio fundamentalistas, acho eu. Perguntaram, tentaram até me converter pro islamismo. É rápido, né? É só tu mandar um alá, não sei das contas, que tu já vira. Não sei se tu É, sabe como é que é. eles insistiram bastante pra eu fazer isso. Daí eu falei que não, que eu tinha uma religião e tal, no respeito a deles e tal, mas tinha minha religião. Daí quiseram me convencer um monte, um monte, um monte, eu com muito tato. E esse cara era do Talibã, né? Era um, na verdade, foi um, eu fui fazer uma ação solidária lá no local e muita coincidência. Eu ia num local que era mais. Eu já tinha ido, mas eu cheguei até um ponto lá e fui barrado, porque falaram que precisava pegar uma autorização numa cidade grande. Daí peguei e voltei tudo. Quando eu fui no departamento lá específico, eu entrei na salinha lá, tinha mais um cara esperando. O cara era brasileiro. Daí ele tava com guia afegão lá. Daí eu acabei daí indo com ele e esse guia para voltar para essa região, porque essa região precisava de ter a ser acompanhado por alguém de lá, algum guia. E daí depois eu quis fazer uma ação solidária no local, lá numa escola, e para não chegar sozinho na escola, tinha que ter alguém ali do que conhecesse para me introduzir e tal. E daí ele mandou um colega dele que também era guia. E esse colega deu para perceber que ele era talibã, porque ele tentou ficar, a gente ficou num hotel lá dormiu no mesmo quarto naquela noite lá, e o cara tentou boa parte da noite me convencer a virar muçulmano. Foi uma situação assim para mim bem assim, bem desagradável, porque foi bem insistente, assim. Então, ah, eu respeito a Mas ele religião. falava tipo que, desculpa a pergunta, você é cristão, é isso? E quando você chegou a dizer sou cristão, ou você omitia isso?
E quando ele tentava fazer isso, era tipo falando mal da sua religião ou falando bem da dele? Ele já sabia de antecedência, deve ter me perguntado antes. Era enaltecendo a dele, falando quanto a religião dele era boa, tal e tal, porque era a melhor religião, essas coisas e tal. Então, assim, pra mim foi uma situação desagradável. Pra mim não tem problema a pessoa pegar e falar que a religião dela é melhor e tal, cada um ter sua opinião, falar ou enaltecer a religião, isso é de boa. Cada um tem essa opinião e acredita no que é melhor pra si. Mas no momento que a pessoa tenta convencer de uma forma tão, assim, insistente, pra mim foi desagradável, assim. E não era um Ah, local que eu é, podia. né? Não, não, é isso, é desagradável. Você não tava numa situação totalmente vulnerável ali e o cara insistindo, às vezes podendo passar na tua cabeça, tipo assim, pô, meu, desde o me deixa em paz ou até uma para, mano, até onde esse cara vai chegar pra tentar me convencer que a religião dele é certa e a minha é errada. Às vezes também pode passar esse tipo de pensamento assim ali na hora, né, no calor do momento. Mas isso também é muito louco. Mas isso era algo. Tirando a galera do Talibã, assim, você. Eu não sei se você anda com crucifixo, alguma coisa assim. Lá você não pode, né? E não sei Assim, e não pode, entre aspas, né? mas mesmo se eu andasse, eu tiraria lá até por questão de respeito a eles, né? Mas Também eu acho que também faz sentido isso, a gente também faz parte, não, porque a gente tá falando mal de um cara que foi insistente e desrespeitoso, não adianta também a gente, a minha tá certa, a sua tá errada, não é também assim que lida. No Afeganistão, tu encontrou alguma igreja cristã? Afeganistão, não vi nada. No Paquistão eu vi. Paquistão eu vi, mas no Ah, ok. Afeganistão Eu não, vi que não. tem um vídeo teu na Armênia e lá, e aí tem lá, né, que é o primeiro país católico do mundo, é a Armênia, acho eu, né? Isso, Isso, tá. isso. E como é que foi lá a Armênia? Até hoje a galera também é muito católica, muito cristã, assim. O que é que tu sentiu lá nesse sentido? Lá, lá não é católico, lá é cristão, é vertente ortodoxa armênia. Ela é o assim, os mais jovens eu penso que talvez não, mas os mais antigos sim. Penso que isso é uma coisa bem da identidade nacional deles também, né? Até mesmo porque uma das questões do conflito entre a Turquia e o Império Otomano e a Armênia, né? A Grande Armênia na época também foi um aspecto religioso também, né? Então, então penso que ainda tem muito, muitas pessoas ainda são assim muito devotas. Até uma coisa que chama atenção, na Armênia, na Geórgia, muitas pessoas, tava andando de táxi muitas vezes. Quando passou na frente de um mosteiro, assim, o taxista fazia o sinal da cruz, assim. É gente muito devota. Então, na Armênia, eu vejo que é uma questão também bastante de identidade nacional. Isso. É enraizado, né? Faz no mínimo 2.000 anos que tem. A gente sabe que foi um pouco mais pra frente, mas bota aí arredondando já uns 2.000 anos que tá lá. E é como eu comentei, eu acho que esses povos, chamando assim, mais antigos, eles são muito. Têm um certo orgulho de pertencimento da história deles, né? Eles têm um certo orgulho da história do povo deles, assim, mesmo que não seja alguma coisa muito é, um orgulho, mas também às vezes a pessoa pode não ter orgulho, mas ela tem resquícios daquilo. É impossível aquilo não afetar aquela pessoa de alguma forma, e o país e o povo de uma maneira geral. Essa viagem que você fez para Armênia, foi nessa agora a última ou foi faz mais tempo? Faz mais tempo, foi ano passado, acho que se eu não me engano foi julho, agosto do ano passado. A Armênia é Julho e incrível, a agosto do ano Armênia é o passado país. você fez o quê? Julho do ano passado você ah, foi para onde? Lembrar agora é um pouco difícil, mas eu devo ter saído do Brasil, acho que em julho, daí eu fui pra Geórgia, Armênia. Vou tentar lembrar tudo. Eu saí do Brasil. Balcãs, pá. Balcãs foi em outubro de 23. Ah, ok, Em ok. julho do ano passado, fui pra Geórgia, Armênia, Irã, daí cruzei terrestre pro Irã. Irã, peguei um voo para Astana, no Cazaquistão, daí fiz parte do Cazaquistão. Fui Quirguistão, fui a Tadiquistão, Uzbequistão, de novo Tadiquistão, Afeganistão, Paquistão, e daí voltei pro Brasil. Cazaquistão é mesmo muito top, todo mundo que vai fala muito bem. Assim, eu penso que os outros estãos são mais bonitos, têm mais interesse. O Cazaquistão,
Tem dois lugares, assim, do Cazaquistão que eu gostaria muito de ir. Um é até mais tranquilinho e outro é mais difícil. Um é Baikonur, né? É um local que, na verdade, é cedido à Rússia. Então, lá, quem tá lá fica no território do Cazaquistão, mas é como se fosse russo. É o local de lançamento dos foguetes, programa espacial da antiga União Ah, Soviética. pode crer, pode crer. E ainda hoje é da Rússia, né? Então, tem dias lá que você pode ir lá para ver o lançamento de naves espaciais, foguetes e tal. E tem um local abandonado lá que tem uma nave espaçonave gigante da época soviética. É uma coisa que eu gostaria muito de visitar. Só que tem duas formas. As duas são ilegais. Uma por conta própria, outra com uma agência especializada nisso, que até adverte que pode ser pego pela polícia. Tem gringos que já foram lá, conseguiram fazer material, mas teve gente também que já chegou a morrer nessa travessia, porque você não pode chegar muito perto, porque senão vai ser notado pela polícia, pelos guardas, na verdade, ali que guardam mesmo essa parte abandonada. E daí você vai ser detido. Então você tem que ir até uma certa distância, acho que uns 20 quilômetros, e depois ir andando. Só que ali é deserto, né? Uma área desértica. Então, muita gente morre ali por desidratação. Geralmente, o que eles fazem? Eles vão à noite, porque à noite é mais difícil de você ser pego pela ronda lá. Qualquer coisa se jogam no chão e tal. Vão à noite e dormem lá. E daí esperam amanhecer e voltam andando. E é nessa volta que ou alguns morrem, teve um caso ano passado ou ano retrasado, ou são pegos detidos pelos guardas lá. Então, Mas e isso daí tem é pra ver uma nave específica que tá lá. tipo, é um hangar assim gigantesco da época soviética e daí tem a espaçonave soviética gigantesca lá. Coisa muito doida. Não é Mas o assim, local desculpe. Desculpa, não é o pode, local que pode dizer. tá em operação, é um local abandonado, assim. Ah, mas assim, meio que eu vou agora meio de idiota, assim, mas assim, se todo mundo vai lá para visitar o local abandonado e volta, é só eles vigiarem o local abandonado, né? Não entendi muito como os caras vão lá. Acho que tem outras pessoas envolvidas nessa travessia aí. Acho que não é só do lado do Cazaquistão, não. Deve ter gente da Rússia também. Porque é só, se todo mundo tá vindo visitar aqui esse espaço, é só ficar de guarda aqui, não tem por que eu visitar o outro resto. Mas pronto, eu só tô falando aqui porque me veio na minha mente isso, não é nada não, só pensei É, sobre isso. é que talvez possa ter talvez um perímetro de segurança em volta, alguma coisa assim. Daí eles pegam e acabam, digamos, vigiando todo o perímetro. Ah, sim, sim, eles viajam, eles vigiam o lugar todo. Eu falei a tom de piada mesmo, porque tipo assim, pô, é só botar uma pessoa de binóculo em cima da torre que quem que vier ver, ele enxerga. Mas eu tô brincando, a gente sabe que não é um lugar do tamanho do campo de futebol, é muito maior que isso. Mas, pô, espero que um dia que você consiga vir com. Vamos. Eu consegui ir naquele da. Não é uma nave espacial, mas naquele da Islândia, que é um avião que Ah, caiu. Não sei se você conhece. sim, Tem já um vi. avião que caiu e ele é lá no meio de uma espécie de deserto, assim, né? Que dentro das medidas da Islândia. E pronto, você também tem que. É longe e tal. Mas é mais no telinha. Tu consegue pegar uma vanzinha, a vanzinha te deixa perto se você pagar. Ou você pode ir a pé se você quiser. Mas também tem um rolê desse, assim. É bem legal também. Mas você tava falando que o Cazaquistão. Porque eu tenho um amigo que ele foi pro Cazaquistão agora, ano passado. É, e aí ele falou muito bem. É até um país que eu já coloquei assim na minha lista que um dia eu quero ver se consigo conhecer. Mas aí você falou dos outros países. O que que foi te chamando a atenção nos outros países que as pessoas às vezes escapam quando só talvez o Cazaquistão seja uma porta de entrada por essa facilidade, né? Mas o que que você achou nessa região? O que que te chamou a atenção? Só voltando ao Cazaquistão, o Cazaquistão, assim, é o top, né? Porque o Cazaquistão é mais moderno, economicamente mais forte. Astana, assim, que é a capital, é uma cidade, assim, muito, mas muito maluca. É tipo uma Ashgabat ali no Turcomenistão, mas não é um país fechado contra o Turcomenistão, porque é uma cidade que foi construída totalmente do zero. Arquitetonicamente, ela é muito interessante. Lá você pode filmar com drone, fiz uns takes com drone. Nossa, tem um lugar lá que é uma bola, um complexo lá de eventos que é uma bola azul, um globo azul. Depois tem uma biblioteca lá que nem representa uma tenda, um telhado de uma tenda. Depois no centro
tem um tipo um ovo dourado super alto, tem coisas tem um outro local que é uma pirâmide, tem coisas arquitetonicamente assim bem interessantes e bizarras. Só que eu senti uma cidade assim que eu me senti muito sem alma, assim, sabe aquelas cidades com as ruas largas, com as coisas distantes, você não vê assim, não parece que é uma cidade para as pessoas, é mais uma cidade para ostentação, para mostrar: "Ah, a gente teve sucesso aqui, vamos fazer uma baita de uma capital para mostrar como a gente tem dinheiro". Não é uma cidade, assim, digamos, convidativa. É uma cidade intrigante e interessante, mas não achei uma cidade gostosa para você caminhar e tal. E é muito barato o Cazaquistão também, muito barato. E não é tão assim, digamos, tão não não vou dizer perrengue, mas parece que não tem um choque cultural tão grande quanto o Quirguistão, Tadiquistão e Uzbequistão. Embora o Uzbequistão hoje esteja bem turístico, eu penso que o mais turístico de todos hoje é o Uzbequistão, porque na minha visão os locais mais bonitos das construções que sobraram da Rota da Seda ficam lá. Então tem cidades maravilhosas lá. Lá foi o único local da Ásia Central que eu vi hordas de turistas, daqueles excursões, era muito italiano e muito espanhol. Aqueles ônibus de excursão chegavam direto. Pente Burrara e Samarcand, cidades maravilhosas, realmente vale muito a pena, mas que o turismo de massa já chegou. Mas o que eu mais gostei de todos foi o Tadiquistão. O Tadiquistão é o mais pobre de todos. É o mais diferente, assim, digamos, do povo, embora tenha Tadjik, também bastante Tadjik no Uzbequistão, porque eles não parecem mais, são um povo, parece um pouco mais do povo do Afeganistão, ou o povo caucasiano europeu, do que o povo de fato asiático. Então é um povo totalmente diferente daquilo que está nos países em volta. Tem o povo Wari também, tem uma região lá, tem assim, quase 42, 47% do Tadiquistão é uma área montanhosa. O Tadiquistão, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro país com a maior altitude média do mundo. Não sei se o segundo acho que o segundo é o Tadiquistão, o terceiro é o Quirguistão e o primeiro não sei se é o Butão ou talvez Nepal, mas enfim. E daí tem uma área lá gigantesca, quase metade do país, totalmente desabitada. É um planaltozão, assim, quase todo 3.000 metros. E daí não deve viver naquela região, sei lá, 20 mil pessoas. E daí tem partes que tem o povo kirguiz, que é bem interessante. No Tadiquistão, mas tem o povo kirguiz, umas vilas. Outras vilas tem o povo Wari, que às vezes tem olhos azuis, olhos verdes, cabelo claro. E tem vales com outra região tem vales com montanhas que você chega lá, tem pessoas que são do Yagnobis, descendentes do povo de um povo da Ásia Central lá, que agora eu não me recordo o nome, então eu achei muito interessante, assim, culturalmente, etnicamente e também naturalmente o Tadiquistão. E também pelo fato de ele ser, digamos, o menos desenvolvido de todos, né? Então, lá é mais perrengue, né? Lá, tanto que esse local desabitado é a famosa Pamir. E tem uma parte dela que é belíssima. Para mim, a parte mais bonita é que você vai ao longo da fronteira com o Afeganistão. Tem um rio que divide, foi antes de ir ao Afeganistão. Daí a gente via os talibãs do outro lado lá, e daí você via às vezes mulheres lá no rio, lavando as roupas. E é um rio assim super cristalino. Em alguns locais você conseguia ver as montanhas como ali é um corredor estreito da parte do Afeganistão, você estava na montanha do Tadiquistão, via montanhas do Afeganistão e via montanhas do Paquistão. Lá, para mim, assim, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Só que é, é um local extremo, né? Eu fui lá no outono, já peguei -6, -10. E como eu gosto, às vezes, de fuçar, tava numa vilazinha lá, vi uma estação meteorológica. Entrei lá, num container que tinha, comecei a falar com o cara com gestos e tal. Ele me mostrou o caderninho, era tudo notado à mão a lápis. As temperaturas, né, que ele registra. Daí ele mostrou dezembro, janeiro. Era todo dia -40, daí uns dias -50, -70, daí a máxima era -20. Porque, sabe, é um local assim, tipo, vasto assim, é super alto, vasto, isso, plano assim, mas é o plano altozão, né? Como aqui em Santa Catarina, digamos Campos Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas muito mais alto, né? Então lá, E frio, né? Mas agora tu falou de ser perrengue e você falou que no Uzbequistão, eu acho que já até chegar mais horda de turistas, salvo engano. Ah, a sua locomoção nesses lugares que são mais extremos, como é que você. É, como é que. Há um certo, digamos assim.
há truques que você já aprendeu e você consegue se virar em qualquer lugar e que você pode partilhar com a gente? Ou dependendo de cada país é diferente? Tipo assim, porque lá é o que você falou, eu tava por exemplo, indo para outro país. Eu tava em Moscou, aí, pô, eu desci numa estação para pegar o trem, pra, tipo, ou ir no outro do aeroporto. Então, tipo, é uma infraestrutura. Agora, tem outros países que você chegou no aeroporto, ou às vezes não tem aeroporto, você chegou pela fronteira terrestre, e tipo assim, como é que você vai avançando no percurso, assim? Como é que você costuma fazer nesses países mais extremos e menos turísticos? Assim, primeiro, digamos que é um estudo prévio, né? Hoje é muito difícil você não achar alguma coisa na internet. Então, sempre tinha pelo menos uma informação prévia. E quando não dava certo, às vezes eu não achava na internet, e daí o que eu fazia? Como sou assistente, estava na cidade lá, antes de ir para outra, ia perguntando, apertava no pousada, enfim, hotel que estava hospedado. Esses locais pequenos não tem hostel, né? Tentava perguntar para alguém na rua, na feira e tal. Vou dar um exemplo. Tinha um local lá no Quirguistão que eu fui lá e queria num lago, um lago lá perto. Não tem transporte público. Na internet vi que não, ninguém falava que tinha, mas como assistente perguntei aqui, perguntei lá, não tinha. Daí tive que pegar um táxi para ir lá, ou, ou ia, ou pagava e táxi conhecia ou não conhecia. Até podia, de repente, uma carona, mas não é um local assim que digamos que tem uma sequência, é só um lago e volta. Então é difícil às vezes você conseguir uma carona específica para ir nesse local. Ainda mais que ali que já era baixa temporada. O que tem lá ainda tem pessoas que ainda são nômades. Eles vão lá no lago no verão, ficam lá morando em tendas, mas quando já tá meados do outono, ou pouco antes, eles montam as tendas e voltam. Já estava nesse período, já não tinha mais quase tenda nenhuma. Então, digamos que não tinha uma circulação de carros para lá. Daí depois eu queria pegar, daí peguei o táxi, fui pra esse lago, voltei pra cidade, queria a sequência. Eu tinha visto no Google Maps, isso é uma situação bem interessante. O Google Maps, em muitos países assim mais periféricos, ele não é fidedigno. Por exemplo, nos países da antiga União Soviética, que é caso de Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, a Rússia, a Maps é mais relevante, é mais fidedigno e também tem outra Maps, uma coisa assim. Mas aí eu vi no Google Maps, dizia que tinha uma estrada, porque eu vi o mapa do país, pensei, tô aqui em cima, vou aqui e depois quero aqui. Então, eu venho até aqui, depois daqui vou pra cá, bem fácil. Só que, de fato, tinha uma estrada realmente. Só que era uma estrada tão ruim e, digamos, cidades tão irrelevantes que ninguém passa por lá. Então não tinha transporte público entre elas. Daí eu tentei ir pegar carona. Daí fiquei, nada, nada. Daí eu pensei, pô, tô aqui 3, 4 horas. Até perguntei para umas pessoas lá se alguém usa fechada. Falaram que não, que é muito raro. Tive que pegar um táxi. Então também tem dessas. Porque na verdade, se eu quisesse pegar o transporte público, o que eu teria que fazer? Teria que pegar, tava ali primeiro, daí vim aqui, daí daqui eu queria ir pra cá. Eu teria que pegar, voltar pra cima e vir por fora aqui. Seria mais barato, mas aqui eu acho que ia levar tipo umas 10, 12 horas. Pra fazer isso ia levar umas 3 horas. Então eu preferi gastar com táxi pra fazer essa situação. E esses valores chegam a ser consideravelmente altos, consomem ou é tranquilo para pegar táxi lá? Ou os caras, tipo, ou tu achava que era caro no país? Assim, pela distância, até pelo fato do motorista voltar sem passageiro, ser uma estrada muito ruim e se ele ter que voltar à noite, eu penso que foi barato. Foi coisa de, acho que ele fez 80, 90 dólares. Acho que deu 4 horas de viagem. A gente chegou à noite, o cara já ia tocar direto. E a estrada realmente era muito ruim. Então, penso que é É barato, assim. justo, é Sim. justo, é justo. Ele vai voltar. Se você parar para pegar um transfer de aeroporto, aí tu vai pagar 40, 50 dólares, dependendo de onde tu tiver, só para ir meia hora. Então, assim, um valor justo. É, desculpa. E você falou um pouco desses macetes e tal. Quando você é, tá fazendo esses deslocamentos, eu digamos assim, durante esses percursos, há certos
perrengues no nos transportes públicos, o que que eu quero dizer? Eu tenho um amigo que ele fez o sudeste asiático, e ele andou muito de ônibus, ia de ônibus e tal, só que ele e de trem, e eram uns perrenguezão assim. Quando você ia para transporte público, essas coisas, você, chegou a ter que dormir em transporte público ou não é tanto assim as viagens que você chegou a fazer? Não é tanto assim, eu cheguei a dormir bastante, por exemplo, em trem, né, principalmente na Rússia, que as distâncias são muito longas. Teve trem que eu cheguei a dormir lá, mas quando é outro tipo de transporte, no Afeganistão sim também, porque além das distâncias, as estradas são muito ruins. Então eu lembro que eu peguei um ônibus lá, nossa, e até fiquei surpreso, era um ônibus muito bom, assim, é um ônibus acho que talvez não, nem no Brasil, assim, tenham tão, quer dizer, deve ter, né, mas é um ônibus Às assim. vezes o americano esqueceu lá. E, e daí era, acho que foi 12 horas, assim, mas são situações mais pontuais. Por exemplo, no Paquistão, eu tava na capital, a Islamabad, que ia pro norte. De transporte público dava 12 horas e era o maior perrengue, porque na verdade tem uma região ali que é perigosa para estrangeiro, e daí pode ser que eles não te deixam continuar, ou eles deixam e vão te escoltar, é tudo imprevisível. Daí tinha voo lá, era avião pequeno, acho que era 1 hora e meia, peguei um voo lá, era barato, então geralmente assim, Tu ficava ansioso? Tipo assim, dava uma ansiedade do tipo. Não é friozinho na barriga, não. Tu ficava ansioso, tipo assim, caraca, eu vou chegar lá, o que que eu tô fazendo na minha vida? Pra que que eu quis me meter nessa? Tinha momentos assim? eu fico ansioso, tipo assim, de feliz, assim. Vou dizer assim, de pegar, pô, tô aqui na Rússia, eu tô aqui na frente da Mãe Pátria, eu cheguei aqui em Magnitogorsk, aquela estátua lá com um trabalhador passando a espada pro soldado, assim, pô, eu pensei, pô, esse local eu via no Instagram, aqui na minha casa, no celular, quem diria que eu ia pegar e tá aqui frente a frente, assim, pô, tô aqui, não tem turista nenhum, só sou eu aqui, tipo, isso sim, daí eu fico muito empolgado, assim. Eu posso dizer, assim, que tem coisas, assim, que me empolgam demais. Esse projeto, antes de nada, antes de tudo, nasceu para ter um propósito. Então, é, é, coisas que brilham meus olhos. Logicamente, nem tudo vai brilhar meus olhos, mas tem coisas que brilham meus olhos. A Afeganistão foi um deles. Isso talvez é um lado ruim, porque eu não quero conhecer o mundo todo. Eu tenho visitar, né? Porque conhecer é impossível. Eu não quero visitar o mundo todo. Mas então, ah, às vezes daqui a pouco não vai ter mais lugar que realmente eu gosto de ir. Lógico que eu posso voltar. O Bunny eu já fui 4 vezes, adoro, já fui 3 vezes. Rússia, pô, quero voltar. Mas agora eu fiquei quase 90 dias sem esperar um ano. Então, mas Vorkuta na Rússia, uma cidade abandonada, que eu via as filmagens, via no YouTube e tal. Pô, chegar lá é uma coisa assim, realmente me dava essa ansiedade de empolgação, né? De pensar, meu, tô aqui, como eu consegui chegar aqui? Então, é isso, talvez, essa sensação. Ah, é a sua realização, né? Tu tá se, essas viagens você tá se realizando. Viu o brilho nos seus olhos aí, você contando, né? Você tem certeza que você se sente bastante realizado, motivado. Digamos assim, é o sentido que você encontrou pra sua vida, tá ligado? É tipo coisas nesse. Pessoas que tentaram explicar isso falando assim. Você comentou. Já foi pra Sibéria? Eu cheguei, tava ali no limite, fi. Foi uma coisa assim que eu fiquei assim bem na dúvida assim, era uma possibilidade, mas eu acabei não estendendo porque depois ia ser muito caro para voltar, porque daí o trem começa a ser caro, o avião também começa a ser caro, porque o trem na Rússia não é barato. Eu eu não achei barato, pelo menos. Até muitos trechos avião e trem era o mesmo preço. E eu teria que fazer as coisas muito corridas. Eu tava ali no período na Rússia que eu queria fazer as coisas mais de boa, inclusive para poder ter mais contato com as pessoas. Então eu fiz muita amizade, por exemplo, Kazan. Kazan eu devo ter ficado quase 20 dias, porque as pessoas eram legais. Eu saía com as pessoas, ia tomar café, ia no parque, fazia piquenique, ia no restaurante. Então eu preferi dar, nesse período que talvez eu teria tempo, a aproveitar mais as pessoas, aproveitar mais uma cidade do que ficar a cada 3, 4 dias mudando e talvez não ia aproveitar tanto. Daí eu pensei, esse é um bom pretexto para eu voltar para a Rússia. Ah, maneiro. E é um país. É igual, de certa forma, tem países que são assim, por exemplo, o próprio Brasil. Se eu for para o sul, sudeste, ou nordeste, norte, centro-oeste, são 5 lugares.
E se você subdividir esses 5 lugares mais ainda, você viaja o Brasil e tua vida acaba e tu não viu tudo. É tipo, é mais ou menos isso. É muita coisa para ver. A Rússia também é gigantesca. É um continental. É, pô, tu tava falando do. Acho que foi do. Não foi do Cazaquistão, foi do Quirguistão, eu acho. E aí você falou das temperaturas, do Planalto, você falou agora da Rússia, por isso que eu te perguntei da Sibéria. Por que que eu cheguei aí? Como é que tu faz com roupa, mano? Porque, tipo assim, tu deve ter uma mochila só, né? Acho que você não fica viajando de mala. E aí você falou que tem o drone, então você tem coisas e tal. E tem lugares que é um frio extremo, tem lugares que nem tanto. Você costuma ir se desfazendo e recomprando coisas. Você chega num país, você, tipo, desfaz algumas coisas e compra as outras. Como é que tu se organiza nesse sentido? Eu digo isso porque às vezes quando eu vou viajar também, é um problema arrumar a mala, né? Como é que tu se vira um pouco com isso? Assim, eu deixo acontecer muitas coisas. Vou dar o exemplo da última vez que eu saí do Brasil. Eu saí 10 de junho, ia pegar verão lá. Logicamente que eu sabia que na Rússia, em alguns pontos mesmo no verão, ia pegar frio. Peguei 0 grau nos locais e tal. Então eu levei uns 2 casacos, não muito grossos, para esses 2 dias. Também sabia que esses casacos podia usar em dias de 10, 15 graus, que eu sabia que ia dar também, deu vários dias. Então foi uma roupa assim mais voltada ao verão, mas com os 2 casacos. Porque eu pensei, ah, tô indo em junho. Outubro, novembro começa a ficar frio. Não sei quando eu vou voltar. Qualquer coisa, se eu ainda tiver, eu pego e compro roupa lá. Então, essa foi a minha. Foi o meu pensamento. Tanto que na Eslováquia tava frio, estavam 0, 2 graus nos últimos dias. Eu peguei e comprei um casaco. Tinha bastante espaço na mochila. E agora eu tô indo 12 de dezembro de volta. Então, você tá sabendo aqui em primeira mão. Só sabia até agora meu pai e minha mãe. Comprei a passagem hoje. E como vou pegar inverno pesado lá, vou até também você tá sabendo em primeira mão que vai ser Ucrânia. Talvez antes eu vou fazer uma coisa diferente, talvez vou numa comunidade de ciganos, talvez na Eslováquia de novo, mas o foco vai ser mais Ucrânia no primeiro momento. E tô levando, vou levar roupa de inverno pesada. Daí, porque, digamos, vou estar dezembro, janeiro, fevereiro, março, pelo menos até março vai ser bem frio. Então, digamos que e dificilmente eu vou ficar lá até junho, julho sem voltar. Talvez eu devo voltar em maio. Então, eu vou precisar ali de roupa de frio. Então, ali vai ser só roupa de frio, assim. Então, é só. E assim, Aí você. Diz. e muita coisa assim, desapego, assim, pô, muitos dias usando a mesma roupa, não na sequência, né? Mas tu tá com aquelas roupas limitadas, eles pega aí, tu tem essa roupa de ano, joga fora, tênis, na última vez eu peguei e joguei meu tênis fora, já tava furado, compra outro, um baratinho e tal, então essas coisas também, tipo desapego, assim, também. Tu vai se adaptando também, porque você não precisa comprar uma roupa de grife em todo lugar. Você vai comprando roupa normal e vai usando, né? Pô, obrigado aí pelo fundo de reportagem aí. Por que Ucrânia, mano? Qual foi da Ucrânia aí que tu agora, pô, vou lá? Porque assim, já era algo também que estava antigo na sua cabeça. Além da Ucrânia, explica da Ucrânia, mas depois caminha um pouco. Por que esse tipo de roteiro? Porque é o que você falou, eu noto que você gosta muito desse tipo de viagem, região, e você não tu fala assim, eu quero ver a Torre Eiffel, que vale a pena ver, tem seu valor, eu não quero ver o Coliseu, eu quero me meter nessa meiuca aqui, eu gosto dessa bagunça aqui. Fala um pouco do porquê da Ucrânia, por que que tá te motivando a estar lá, porque todo mundo sabe como é que tá a situação da Ucrânia, mas tenta também depois caminhar um pouco para responder essa segunda pergunta em cima dessa, que é por que também esses outros países desse estilo assim fora do comum. A Ucrânia eu fui ano passado, eu fui em abril ano passado, fiquei talvez uns 13, 14 dias lá. E eu pretendo voltar porque eu gosto muito da cultura do povo eslavo. Então eu saí da Rússia assim com muito dó no coração. Queria ficar mais. Podia até ter ficado uns 8 dias a mais, mas não queria matar todo o tempo que eu posso ficar num ano. Queria deixar uma brecha. E como a Ucrânia e a Rússia são muito parecidos culturalmente, assim, o povo e tal. E é um país barato, é um país muito barato, assim, é o país que hoje é o país mais pobre da Europa, né, por causa da questão da guerra. Assim, hostel lá, hostel top, melhor hostel da cidade, chegava a pagar 10, 11 dólares. Então,
no centro da cidade, bonito, modernos, coisas baratas, o povo simpático, lugares legais, tem a questão da guerra geopolítica que eu posso explorar, embora eu tenha feito materiais, mas eu penso que em comparação ao ano passado e esse ano, eu melhorei algumas habilidades, então posso fazer um material com abordagem diferente. Então, basicamente é isso, porque eu gosto da cultura eslava, porque tem a componente da guerra, né? Então, eu posso talvez mostrar o lado B, que eu já mostrei no passado, que apesar da guerra, a vida continua. E porque é barato também, se fosse para gastar US$ 50 no, logicamente, esse não é o primeiro requisito. Não basta ser barato, mas também é o deles, né? Por exemplo, Japão, lugar que tenho vontade de ir, não tô lá nada, mas Japão é um país muito caro, vou deixar pra frente. Estados Unidos, tenho vontade de mostrar os Estados Unidos, mostrar a pobreza, mostrar o pessoal, favela e tal, mas Estados Unidos hoje também tá muito caro. Então, tem todos esses componentes. E por que o lado B? Assim, é difícil dizer precisamente, talvez até hoje eu não consegui chegar à constatação do porquê. Mas talvez, vou dar alguns indicativos, alguns indícios. Eu fui a Paris, fui a Torre Eiffel, fui ao Coliseu, fui ao Big Ben, fui à Estátua da Liberdade. Talvez, se eu não tivesse ido, eu pudesse ir lá. Talvez, porque eu acho que é natural, porque eu acho que talvez ninguém comece assim, é a mesma coisa da música. Gosto muito de música eletrônica. Eu não comecei ouvindo Recondite, Dixon, Amo, a alternativa. Eu comecei ouvindo David Guetta, comecei ouvindo Hardwell, comecei ouvindo as coisas comerciais. Então, eu acho que é muito isso. Mas também posso dizer que eu poderia, talvez, mesmo ter ido, ainda ter esse interesse. Mas não ter esse interesse, talvez. Porque eu gosto da coisa obscura, eu gosto da coisa diferente, eu gosto, talvez, de talvez aquela exclusividade, onde as pessoas não vão tentar descobrir, que nem fosse uma investigação, descobrir o que as pessoas não mostram. Pegar e tentar ter aquela experiência mais autêntica, porque, na verdade, por exemplo, a Jorge. Fui na Jorge com a minha amiga. Eu fui, acho que 4, 5 vezes na Jorge. Na última vez eu tava um pouco incomodado. A Jorge é maravilhosa, eu adoro a Jorge, mas tinha locais que tinha hordas e hordas de turistas. Já tá muito, muito, já algumas situações preparadas para o turismo. Então isso me incomoda um pouco. Então talvez no lado B tenha experiências mais autênticas. Talvez ainda, né? As pessoas, elas continuam vivendo normalmente, elas não vivem, não criam uma fantasia em favor do turismo. E também porque talvez seja um desafio mostrar que mesmo o lado B, mesmo os lados ignorados tem beleza, ou tem histórias legais, ou talvez mostrar que a realidade é dura, né? Por exemplo, os vídeos que eu tô mostrando agora, que a Europa não é conto de fadas. Tá, tem muita gente que sabe que a Europa também tem pobreza, mas tem gente que enaltece a Europa, que essa coisa é bonita, a Europa é a maior maravilha e tal. Então talvez esse seja um desafio, talvez. É difícil, talvez, eu dizer precisamente de forma concreta, mas acho que com esses apontamentos talvez constroem todo essa vontade, esse interesse pelo lado B. Mas aí, você tem essa vontade de conhecer pra você, ou na verdade você tem a vontade de conhecer e mostrar? A origem dessa loucura sua, ela foi tipo assim, pode ter sido também uma terceira opção, que é ir conhecer e falar, cara, as pessoas precisam conhecer isso. Talvez tenha sido mais isso também. Conhecer, só conhecer. O que que acontece? Antes do projeto eu já viajava tanto para esses locais, tanto que muitos locais eu já tinha ido antes, até mais, 2, 6 vezes, enfim. Mas assim, pra mim, não faria sentido eu só viajar. Eu me sentiria mal. Mesmo trabalhando remotamente pro Brasil, pensaria, pô, eu tô aqui só viajando, curtindo. Qual o meu propósito? O que que eu tô fazendo aqui? Eu não me sentiria bem, eu me sentiria vazio. Então, isso talvez foi uma forma que eu encontrei para conseguir tornar isso com sentido. Então, talvez o sentido para isso foi materializado pelos vídeos, pela produção de vídeos. Por isso, para mim, sempre foi muito importante. Primeiro eu faço o que eu gosto. Eu nunca me preocupei em agradar os outros, fazer o que os outros gostam de fazer. Porque se eu fizer algo que eu goste, vistar algo que eu gosto, mostrar algo que eu gosto, que me interessa, e ninguém vê, foda-se, porque eu tava fazendo algo que eu gosto. Mas se eu começar a fazer uma coisa pros outros e ninguém se interessar, eu vou me sentir um idiota, porque eu tô fazendo algo pros outros que eu não gosto e ninguém se interessou. Então, pra mim, sempre antes de tudo, foi importante ser feliz e é isso, talvez. Ser feliz. E talvez possa ser que hoje talvez tenha um sentido de pegar, talvez mostrar isso para as pessoas, para incentivar as pessoas a pegar e ter um outro olhar. Mas isso talvez é uma construção que está acontecendo, mas na verdade o objetivo principal, o objetivo fundamental que eu comecei é ser feliz
e fazer o que eu gosto ter sentido. Foi genuíno, né? Foi uma coisa genuína, não foi tipo uma ação de empreendedorismo digital. Foi uma ação genuína que depois foi, é o que você falou, foi se transformando e ano que vem, e depois a gente não sabe aonde isso vai parar. Você já foi em alguma favela no Brasil? No Brasil eu fui, mas há muito tempo. Eu tenho muita curiosidade em ir mais, mas eu tenho, assim, para falar seriamente, aqui no Brasil eu tenho receio. Então, assim, é triste assim, mas eu não se, em nenhum lugar do mundo que eu fui até agora, fora do Brasil, eu senti receio, mas no Brasil, assim, tristemente, eu me sentiria, assim, com medo. Eu fui na Rocinha, mas há muito, muito tempo, né? Então, na época, acho que nem tinha o PP, gente com armas lá no favela, tal, com fuzil, e acho que só foi a Rocinha. Ok, por que que eu te pergunto isso? Você foi em diversas, digamos assim, em lugares dos excluídos ao redor do mundo, né? Não vou dizer dos excluídos, mas é porque também não é favela, né? Mas vamos usar a palavra favela. Você vai em várias favelas ao redor do mundo, várias periferias, etc. É, você consegue conectar tudo isso? Tipo assim, a Rocinha com uma favela no Afeganistão, com uma favela no Uzbequistão, com uma favela na Rússia, você consegue linká-los de alguma forma ou realmente não dá? É muito diferente. Assim, eu vejo que no vou falar, você falou Afeganistão, por exemplo, vou falar Afeganistão Brasil, assim. Eu vejo aqui no Brasil, ao menos as pessoas, elas têm a assistência do governo, né? Tem benefícios sociais e tal, programas sociais. Lá elas não têm nada. Lá elas não, de fato, não têm o que comer. Aqui no Brasil, ao menos tem o Estado que auxilia elas. Então, lá é um desamparo total. Logicamente que o Estado é falho em muitas áreas, muitos setores, não é perfeito, mas tem o Bolsa Família, tem outros programas e tal que são muito importantes para todas essas pessoas. Lá é Deus dará, assim. Então esse é o que eu vejo talvez o grande diferencial lá. Lá não tem um estado, o provedor, um estado que possa ao menos oferecer o mínimo essencial, para que pelo menos a pessoa tenha algo que comer. Então, eu via muitas crianças órfãs lá no Afeganistão. Era assim, era muito tocante assim de cortar o coração. Ah, e vou falar na Mas Eslováquia, eu não sei as as pessoas no geral. pessoas, tu via tipo, não, porque tipo assim, no, na favela você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, você vai ver situações de miséria também, só que você vai ver a pessoa, mano, alegre, pra cima. Lá você sentiu mais pesar, ou lá também as pessoas são alegres? Você falou, pô, as pessoas estão tão felizes aqui. Eu te dei um exemplo que eu não sei se é verdade, mas as pessoas, os seres humanos que vivem nessa situação, eles são semelhantes, ou não? Não, na verdade, tu não sentiu muito isso, cada lugar. Assim, falando do Afeganistão, as crianças lá me surpreenderam que geralmente criança é alegre, assim, serelepe, e muita criança lá cabisbaixa, assim, parece que, não é desorientada a palavra, mas desesperançosa, Sem talvez. esperança, é isso, eu ia falar isso, sem esperança. Eu tenho um vídeo lá de uma escola que eu fui lá, qualquer um que vê o vídeo vai ver a expressão das crianças, né? Então, as pessoas, os adultos também, não, eles se tratam bem também, mas não é um, assim, tu vê que não, pessoas também, não vou dizer que não tem alegria, mas também não tem esperança. Mas talvez o mais marcante tenha sido as crianças. Tinha crianças alegres, pareciam ter esperança, mas muitas crianças eu via assim, parece apáticas, sabe? Isso era muito, muito tocante. Ok, ok. Não é um. É diferente. Eu, por acaso, eu achei que a resposta ia ser outra, assim. Eu achei que ia ser uma coisa tipo, não, mas na verdade, no Brasil a gente que é muito, muito alegre mesmo, né? Porque não sei se tu, pronto, mas só perguntei a tom de curiosidade. E você estava falando também da Eslovênia, que você teve uma na Eslovênia. Também é um pouco parecido com o Afeganistão ou não? Na Eslováquia, Eslováquia, desculpa. assim, um fato que me chamou a atenção lá, não pude, assim, realmente checar, mas foi falado por uma das membros lá da organização comunitária, é que os prédios lá, os apartamentos que eles moram, pertencem à municipalidade. E a municipalidade aluga para as pessoas. E algumas pessoas, às vezes, não têm condições de pagar o aluguel, embora seja um aluguel modesto.
falaram que chega a ser 70, US$ 120 por mês, a, a, depende da situação. Ou euros, quer dizer. E tem famílias que não conseguem e acabam morando em tendas ali perto. Então mostra que, digamos, não deve ter um programa social para as pessoas poderem, pelo menos, elas terem acesso à moradia. Isso foi uma situação que chamou bem a atenção, porque nunca eu pensei que o município ia cobrar um apartamento lá numa área que é totalmente ah, miserável para os padrões europeus, né? Mas o que me chamou muita atenção no bom sentido foi as crianças, né? As crianças da etnia romani, o carinho, a alegria delas, assim, ah, crianças mais lúdicas, assim, quando eu externei isso para algumas pessoas, falam assim, pode ser até por causa que elas não têm acesso às telas, aos eletrônicos e tal. Meus pais até falam, crianças de antigamente, que parece que eu vi elas fazendo cada brincadeira boba, assim, que parece boba, mas talvez essas são as brincadeiras que as crianças faziam antigamente, porque realmente elas não têm acesso. Eu vejo, sei lá, hoje em dia qualquer pessoa da minha classe social, qualquer criancinha, tá um celular, o pai pega, dá um tablet, dá um celular e tal, ela se distrai, ela tem muito acesso, muito recurso. E lá eles não têm nada, tanto que era muito impressionante quando eu pegava meu celular assim, quando era com a câmera tipo, eu tava aqui, elas atrás de mim, quando era a câmera traseira, elas nem ligavam. Mas quando era a câmera frontal, que elas se olhavam na câmera, elas faziam uma festa, assim, as crianças se vendo na câmera, fiquei pensando, pô, será que elas não têm acesso a celular? Será que elas não é uma realidade delas? Então foi muito interessante, assim, ver essa pureza da infância, assim, essa inocência. Eu falava eu tava com um lanchinho de banana, né? Daí quando eu tirei a banana, elas pediram. Daí eu comecei a falar com elas. A banane, eu sabia que em russo a Rússia é banane também, elas falam banane, daí deve ser em eslovaco, eu falava banane good, banane good. Daí eu comecei a falar banane good, elas repetiam banane good, e as crianças começaram a falar banane good, tipo uma coisa muito engraçada. Era muito tocante, assim. É, criança Tipo, não tem jeito, né? Mas isso que tu falou é realmente verdade, cara. A nossa filha, a gente não deu tela pra ela até 2 anos de idade, nem TV, desliguei todas. Mano, TV de casa virou obsoleta. E eu botava YouTube. TV mesmo eu já não assistia, mas no YouTube, Netflix, coisas da vida. E ela também agora, ela faz 3 anos em fevereiro, mas ela também só vê um pouquinho antes de dormir e coisas assim, porque eu acho que posso estar sendo chato, mas eu também acredito que a gente tem que controlar um pouco. Mas eu vejo muito mais ela, é isso que você falou, a minha filha é meio lúdica. Ela cantarola, ela às vezes pega um negócio para brincar. E eu lembro também quando ela era muito pequena ainda, assim, talvez menos de 1 ano, a gente foi no restaurante e todos os outros pais, assim, ou tava dando tela ou tava dando chupeta pros filhos para pararem de chorar. E para ela parar de chorar, porque assim, uma criança, um bebê no restaurante, aquilo ali é a coisa mais tediosa do mundo. Ela não tá achando nada. Primeiro que ela não pode comer, e segundo que para ela não tem nada de interessante. E aí eu ia, pegava ela, ia para fora do restaurante, acalmava ela, ela parava de chorar, eu voltava. Então eu procuro sempre também. Tô falando isso para estimular outros pais também a não dar tela, essas coisas, para deixa isso para quando a criança for mais velha um pouco, que vão notar total diferença. Luiz, para a gente caminhar aqui para o nosso fim, o que que você viu no mundo? O que que você viveu e viu no mundo que fez você enxergar melhor o Brasil? Alguma coisa assim de você acha que viver o mundo faz você enxergar diferente a forma como você vê o Brasil? sim, totalmente. Foi ver como a gente lida lá fora. Que apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todos os problemas que a gente tem no Brasil, que não são todo, talvez primeiro ponto, vou reformular. Todo país tem seus problemas. O Brasil, acho que talvez tá, Estamos aqui, fica tranquilo. o todo país tem seus problemas, seja Alemanha, seja Reino Unido, seja Afeganistão, seja Bangladesh, seja Estados Unidos. Então, acho que é primeiro compreender que nenhum país é perfeito. Todo país tem as suas imperfeições. Segundo, como a gente é querido lá fora. Todo momento que eu externava que eu era brasileiro, era o tratamento diferenciado. Era alegria, era bondade, receptividade, era até privilégio em certas situações. Era muito acarinhado, assim. Então, isso reforçou a ter a mais orgulho de ser brasileiro. E, e também a, a pensar, refletir.
que às vezes a gente pega, a gente maximiza tanto as nossas dificuldades e problemas, mas o quão a gente é bem visto lá fora. Por que a gente é bem visto? Por causa da alegria. A maior demonstração hoje ainda é o futebol, né? Mas o que eles veem no futebol? Eles veem a alegria, veem a criatividade, veem a coisa lúdica, veem o improviso. Então, na verdade, o que eles se encantam no futebol é a magia. Então, talvez o brasileiro tenha essa magia que encanta o mundo, né? Tem um potencial gigantesco, que isso muitas vezes a gente desmerece, a gente valoriza os outros, pensa que os outros são melhores, mas eles acham que a gente são melhores. Na Rússia, pô, falar Brasil, o pessoal pira, tem um carinho muito grande. Então, eu acho que cada vez mais valorizar nosso país, valorizar nosso Brasil, eu acho que isso é muito, muito importante. Por isso que a gente pode andar de peito aberto, estufado, ter orgulho de ser brasileiro. Pô, maneiro. E eu digo aqui também para reafirmar o que você disse, eu trabalho, eu vivo há 9 anos aqui em Portugal, então assim, eu trabalho numa empresa internacional e, pô, cara, e trabalhei com muita gente no Brasil, então assim, a gente é muito bom, mano. A gente é muito bom, é porque a gente não é valorizado, não se valoriza, mas a gente é muito bom. Infelizmente, muitas pessoas só vão achar que o sucesso tá fora do Brasil, ou que o de fora é melhor do que o que tá no Brasil, mas, cara, o brasileiro, ele é um povo muito trabalhador, muito feliz e muito bom de conviver. E essas são coisas também muito valorosas. Não é em todo lugar que você vê isso. E quanto mais você anda, mais você percebe essa diferença. Luiz, pô, muito obrigado, cara, por ter topado falar com a gente. Espero que esse não seja nossa última conversa. Espero poder falar com você em breve. Talvez a gente pode tentar ver quando você estiver na Ucrânia. Pode ser que a gente tente trocar uma ideia ou em qualquer outro país, vamos mantendo os contatos. E é isso. Obrigado. Quer deixar um recado? Quer falar alguma coisa? Eu vou deixar suas redes sociais aqui na descrição, mas você também pode falar. Não sei se você tem algum tipo de apoio para suas viagens que as pessoas possam ajudar, ou você não tem nada disso. Fala um pouco aí sobre. Vem, faz seu jabá. Que isso, agradeço a oportunidade, fico muito feliz pelo convite aqui, sempre bom conversar sobre as viagens, poder compartilhar um pouco das vivências, que isso possa, quem estiver vendo, também estimular um pouco, não somente no sentido das viagens, mas também no sentido de realizar nossos sonhos. Logicamente que nem todos os sonhos são possíveis, não posso sonhar que ser presidente da Rússia, que isso é realizável, presidente da China, enfim, dos Estados Unidos, mas dentro da limitação de cada um, da capacidade de cada um, tentar buscar o seu sonho. Eu até vou dar um exemplo aqui. Comecei esse projeto aqui há faz outubro de 23. É cheio de altos e baixos, como tudo na vida. Um dia você tá desanimado, um dia você tá leve e tal. E por quantas vezes eu postava um vídeo, achava o vídeo bom, fracassava. Ah, daí, de repente, na verdade, acontecia alguma coisa desagradável, eu me desanimava. Mas continuava. E, de repente, eu postei um vídeo essa semana, foi de 60 e poucos mil seguidores, para agora eu tô com 120. Então, um dia ganhei 30 mil, outro dia ganhei 10 mil. Então, coisa de 3 dias, praticamente dobrei meu número de seguidores. E daí, se eu comparar, se eu tivesse desistido quando eu tava com 4, 5 meses parado com com 9 mil seguidores, ou se eu tivesse desistido porque eu comecei do zero, eu cheguei a 200, depois fui 600, fiquei também acho que para cada 2, 3 meses 600, não chegava a 1000, talvez eu não teria colhido sucesso. Não que o sucesso ele é constante, é permanente. De novo, daqui a pouco vão ter baixas, mas você sempre tem que ter esperança que depois da tempestade vem o lindo dia do sol. Tem noites e tem dias. Então, nada às vezes melhor do que uma bela noite de sono. Nada melhor do que uma noite entre os dias, um dia após o outro. E se você tem interesse pelo lado B, se você gosta de ver coisas diferentes, me segue aí no Contramão das Multidões, que eu vou ah, gostar muito lá de ter sua presença para ver o lado B do mundo. E se você quiser me ajudar, o que você mais pode me ajudar é salvando os vídeos e compartilhando com quem você gosta. Isso ajuda muito, isso ajuda. Para mim, o maior presente, se você conhece meu trabalho, se você vai conhecer e gosta dele, para me ajudar a compartilhar os vídeos, assisti-los, porque o Instagram hoje é retenção, compartilhamento e salvamento. Isso daí vai me ajudar muito e vai possibilitar que mais pessoas vejam o lado B do mundo. Muito obrigado, Caio. Fiquei bem feliz pela oportunidade. Fico à disposição
em outras ocasiões, só chamar aí que a gente agenda para conversar de novo. Mi casa su casa, se você também surgir aí com qualquer outra coisa, se você sentir alguma coisa em qualquer coisa no momento da sua vida, assim, pô, preciso contar essa história, você já tem meu contato, a gente marca e troca essa ideia. Também é um canal aqui aberto entre nós dois, não é só uma via de mão única, é de mão dupla. As portas vão estar sempre abertas para você. Cara, eu hoje vi que minha mãe te segue. Manda um beijo para ela aí, dona Solange. Obrigado, Solange. Beijo para a senhora, obrigado por seguir. Fico bem feliz aí. Espero que a senhora goste dos vídeos. Estou curioso para saber qual vídeo a senhora gostou mais. Se não gostar de algum, Vou, também per- pode comentar. vou perguntar, vou perguntar. Ela diz que se ela não tivesse tido a gente, provavelmente ela ia botar uma mochila nas costas e viajar o mundo. Ela às vezes fala isso. Não sei se isso é bom, do tipo, eu amo tanto vocês, ou, nossa, por que que eu fui ter vocês, né? Nunca saberemos. Mas Muito obrigado. Diz. quem sabe ainda pode fazer uma. Talvez pelo mundo hoje não seja mais difícil, mas quem sabe fazer umas viagens esporádicas ou ainda é possível. Sim, sim, com certeza. Eu tive aí o privilégio, eu sou mais velho, né? Somos três, junto com ela, ela veio pra cá, a gente foi 442, né, mano? Paris, Roma, mas ela foi lá, Vaticano, ela é religiosa, então a gente foi em Fátima, fomos no Vaticano, então foi bastante especial para nossa família toda ela ter vivido esse momento. E foi, pronto, é isso. Você que assistiu até aqui, deixe seu like, comente, isso ajuda bastante. Pô, o Luiz acabou de falar. Cara, comenta, deixa o like, ajuda muito a gente. Você não sabe pô, o quanto é legal a gente ver lá que vocês estão interagindo. Comente qual foi o país que o Luiz foi, que você talvez tenha ido, que você queira ir, que você tem uma curiosidade. Deixa a pergunta aí, talvez o Luiz depois pode responder lá no Instagram dele. E sigam a gente, porque também. Pô, seguir também é muito importante, ajuda a gente, o YouTube a recomendar mais vezes. Esse vídeo também vai estar disponível no Spotify, então você também que está pelo Spotify, também comenta, curta, compartilha, siga a gente. E é isso. Até o próximo e valeu.